Fala galera, tudo bem? Hoje aqui no canal Conversa de Nutri a gente vai falar da Low Food Map Diet e endometriose. É uma dieta pouco falada para essa finalidade, no entanto a gente já tem alguns dados mostrando um certo benefício para pacientes com endometriose que apresentam sintomas gastrointestinais. Ali no vídeo 1, aqui do canal mesmo, eu falei que não existe dieta específica para endometriose, e de fato não existe, porque a dieta ela vai levar em consideração ali o objetivo da paciente, as necessidades dela e até mesmo a manifestação dos sintomas da endometriose. Como eu bem disse, algumas pacientes podem apresentar aí algumas questões gastrointestinais. E bom, antes da gente entender a Low Food Map Diet, é importante que a gente compreenda o que é um Food Map, né? E o Food Map é um tipo de carboidrato que ele não é digerível, então ele acaba sendo fermentado ali pelas bactérias intestinais. E aí, quando ele chega ali no intestino grosso, tem essa fermentação acaba aumentando a produção de gases e isso é o que leva, por exemplo, à flatulência, à distensão abdominal, à própria dor da paciente ali. Além disso, esse carboidrato ele puxa a água ali para o intestino grosso, que pode levar então à diarreia. Em alguns casos a paciente pode apresentar constipação. E o Food Map ele pode ser desde um carboidrato simples, como a própria lactose, até um carboidrato mais complexo aí, até 10 moléculas de monossacarídeos, né? Então a gente vai ter o os FOS, né? Frutooligosacarídeos, eu sempre esqueço o nome disso daqui. E aí eu trouxe até aqui para vocês alguns exemplos de Food Maps. E eu acho importante a gente falar desses alimentos porque quando eu comecei a atender pacientes que apresentavam uma certa sensibilidade a determinados alimentos, eu sempre associava o problema gastrointestinal com alimentos que não são saudáveis, né? Então, às vezes a pessoa comeu um alimento com muito queijo, com muita gordura, então eu sempre levava em consideração isso. Só que alguns pacientes, essas pessoas mais sensíveis aos food maps, elas podem ter uma certa intolerância a alimentos que são considerados saudáveis, como as frutas, os vegetais. Então é importante que a gente, quando tem essa desconfiança de um paciente que tem uma determinada, algum problema gastrointestinal, a gente faça essa análise mais minuciosa, não só de maneira macro, mas de maneira micro. Por exemplo, qual é o tempero que esse paciente utiliza ali para fazer as refeições dele? Eu gosto de trazer um exemplo que aconteceu comigo, que era uma paciente que ela apresentava muito desconforto gastrointestinal. A gente tirou lactose, tirou feijão, e tirava um alimento, tirava outro e não melhorava a questão gastrointestinal dela. Aí um belo dia eu falei, cara, com o que você tempera a sua comida, né? E ela falou, com alho e cebola. E ela colocava muito alho e cebola. E aí a gente fez uma semana de alimentação sem alho e cebola. Dito e feito, melhorou ali as questões gastrointestinais dela, né? Como a própria distensão, excesso de gases e tudo mais. Então, quando a gente se depara com um paciente que ele apresenta muito desconforto gastrointestinal, é importante a gente levar em consideração os alimentos que esse paciente come, né? Porque eu, por exemplo, por muito tempo fiz o seguinte, eu passo a dieta às vezes com 3 opções. Aí eu pergunto pra pessoa, mas você tá seguindo a dieta certo? A pessoa fala, tô sim, só que qual das 3 opções ela tá seguindo, né? Qual é o alimento que mais manifesta ali o desconforto gastrointestinal? Então é importante a gente ver isso. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então a gente vai ter aí cebola, alho, né, que é o mais comum, o próprio trigo, feijão, lentilha, os produtos derivados da lactose, alguns tipos de frutas, alguns tipos de vegetais, os próprios adoçantes artificiais, é muito importante isso também, porque todos os adoçantes que terminam com ol, então sorbitol, manitol, xilitol, são adoçantes que podem causar algum prejuízo gastrointestinal, ainda mais se a pessoa é mais sensível ao Food Map. Então, basicamente, a gente vai ter alguns indivíduos que são mais sensíveis a esse tipo de carboidrato, então eles acabam fermentando mais. E a dieta Low Food Map, ela é uma dieta que ela foi, né, de certa forma, ela tem uma boa evidência para mulheres que têm síndrome do intestino para pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Só que
A gente vê que mulheres que têm endometriose, elas têm um risco maior para ter o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Além disso, 75% das mulheres com endometriose apresentam aí algum desconforto gastrointestinal, mesmo que elas não tenham a endometriose profunda, que é aquela endometriose onde o endométrio se prolifera ali no trato gastrointestinal. Então pensaram o seguinte: poxa, se a Low FODMAP Diet ela é para quem tem síndrome do intestino irritável e mulheres com endometriose elas têm um maior risco para síndrome do intestino irritável, pode ser que a Low FODMAP Diet também seja interessante para mulheres com endometriose que tenham essas questões gastrointestinais, porque nem todas vão ter, apesar de ser comum, nem todas vão ter. E um ponto importante também, galera, é o seguinte: às vezes as mulheres com endometriose elas vão receber o diagnóstico de síndrome do intestino irritável de maneira errada. Por quê? Os critérios de diagnóstico para a síndrome do intestino irritável, o ROMA4, eles não foram validados para mulheres com endometriose. Então pode ser que essa manifestação das questões gastrointestinais não seja uma síndrome do intestino irritável, mas seja uma manifestação, uma condição ali daquele endométrio se proliferando ali no trato gastrointestinal e causando uma inflamação ali, tá? Então, bom, como que é a dieta Low FODMAP? A dieta Low FODMAP ela tem 3 fases e a fase 1 é a eliminação total de todos os FODMAPs. Então, dentro dessa fase 1, que duram 6 semanas, a pessoa vai consumir só alimentos baixos em FODMAP. Tem várias tabelinhas no Google de alimentos baixo e alto em FODMAP. Vocês podem, caso queiram implementar essa estratégia em uma paciente, fazer, então, procurar essa tabela e fazer a dieta a partir dos alimentos baixos em FODMAPs. Beleza, dentro dessa fase 1, vai avaliar também como que ficou as questões gastrointestinais da paciente. Então, veja, eu estou falando aqui que a dieta ela tem como objetivo questões gastrointestinais. Então, dentro dessas 6 semanas, ficar preocupando, não que não seja importante, depende do objetivo da paciente, ficar se preocupando com peso, com não sei o que, não é o objetivo. O objetivo aqui é avaliar as questões gastrointestinais. Então, dentro dessas 6 semanas, vai avaliando ali frequência intestinal, escala de Bristol, questão de gases, dor, desconforto abdominal. Então, avalie aquilo que a paciente manifesta, tá? Algumas pacientes, ao invés de apresentar diarreia, elas podem apresentar constipação. Então, avaliar se aumentou na realidade o trânsito intestinal dela, tá? Beleza, passou a fase 1, a paciente melhorou ali, reduziu os desconfortos gastrointestinais, a gente entra então na fase de reintrodução gradual. E nessa fase, como o próprio nome diz, gradual, eu não vou colocar todos os FODMAPs de uma vez. Eu vou colocar um determinado grupo ou um determinado alimento, avaliar por 2, 3 dias uma determinada quantidade. Vou dar um exemplo. A gente pode colocar na reintrodução, primeiro o feijão. Eu não vou começar com 100, 150 gramas de feijão numa refeição. Eu começo com 50. 50 gramas a paciente não apresentou nenhum desconforto. Vamos tentar subir para 80? 80 não apresentou nenhum desconforto, tá tranquilo. Vamos subir para 100? 100 já apresentou um determinado desconforto, ela já começou a apresentar ali flatulências. Então, poxa, 100 gramas ela não tolera, mas ela tolera 80. Então, eu já tenho essa informação para quando eu passar para a fase 3 eu conseguir personalizar a dieta de acordo com isso. Aí beleza, feijão tá ok. Aí agora eu vou reintroduzir a lactose. Aí eu coloco um copo de leite de 100 ml ou um iogurte de 100 gramas de iogurte. Putz, a paciente apresentou muito ali desconforto gastrointestinal. Então, poxa, 100 gramas de leite, 100 gramas de iogurte ela não tolerou. Então, a gente já vê que o grupo de lácteos pode não ser uma boa para essa paciente. Vamos tentar introduzir agora determinados vegetais. Aí coloca lá o vegetal, vê que a paciente se deu bem, aumenta um pouquinho dele, deu bom. Então, vai fazendo essa reintrodução tanto para o tipo de alimento quanto para a quantidade.
E aqui sempre identificando a tolerância da paciente ao alimento e também a quantidade. E aí então vem a fase 3. Essa fase 3 é a personalização da dieta, ou seja, eu vou colher as informações, da fase 1 e da fase 2 e a partir disso eu vou montar a dieta para paciente baseado naquilo que ela tolera, porque nem todo mundo vai ter as mesmas intolerâncias aos mesmos alimentos. Então, por isso que acaba sendo uma dieta bem personalizada no sentido de alimentos também. E bom, a gente vê que estudos observacionais encontram um certo benefício entre a restrição de FODMAPs para mulheres com endometriose e sintomas gastrointestinais. Eu vou sempre bater na tecla desse e sintomas gastrointestinais, porque nem toda mulher com endometriose apresenta aí questões gastrointestinais, e se ela não apresenta, ela não tem a necessidade de fazer essa dieta. Ah, mas não vai ter benefício? Não, tá? Porque aqui o objetivo da Low FODMAP é melhorar questões gastrointestinais. É uma estratégia que não é isenta de risco, porque como a gente bem viu, por exemplo, a fase 1 e a fase 2 acabam sendo uma dieta muito restrita em alimentos, muito restrita mesmo, e isso pode vir trazer algumas deficiências nutricionais, inclusive, ali questões de fibras, tá? Um ponto importante que a gente sempre escuta que quanto mais fibras melhor, de certa forma sim, no geral sim. No entanto, algumas pessoas podem ser mais sensíveis a determinados tipos de fibras e até mesmo ao excesso de fibras, tá? Bom, então embora alguns defendam que os dados de estudos com síndrome do intestino irritável possam ser extrapolados para mulheres com endometriose, trata-se de condições distintas com mecanismos fisiopatológicos diferentes e que existe uma avaliação formal de eficácia nesse grupo específico. Então, até então, tinham só estudos observacionais, e inferências de que se tal dieta melhora em indivíduos com síndrome do intestino irritável e mulheres com endometriose apresentam sintomas parecidos, pode ser que também essa Low FODMAP seja validada para mulheres com endometriose. Então, resolveram fazer um estudo, e é desse ano esse estudo, olha esse vídeo aqui, esse canal aqui é bem atualizado, viu? É desse ano esse estudo aqui, e eles fizeram então um estudo randomizado, controlado, crossover, avaliando então aí 35 mulheres, tá? Que tinham um diagnóstico de endometriose e apresentavam questões gastrointestinais. No entanto, apenas 25 completaram o estudo. E como que foi esse estudo? Então faziam aqui 7 dias de baseline, ou seja, dieta habitual, e aí elas eram divididas em 2 grupos. Um grupo ia para a dieta Low FODMAP, outro grupo ia para a dieta controle. Aí elas faziam um período de 28 dias da dieta habitual delas e depois elas invertiam. Então quem fez a Low FODMAP agora faz a dieta controle, baseada nas guidelines da Austrália, e quem fez a dieta controle agora faz a Low FODMAP. Em resumo, todo mundo fez as duas estratégias e eles avaliaram aí diversas escalas relacionadas a questões gastrointestinais, sendo que o desfecho primário foi baseado nessa escala aqui, tá? Se vocês quiserem ver mais a fundo a escala, tem no artigo, e também avaliaram questões aí tanto de adesão quanto também questões psicológicas. E todas as mulheres começaram a fazer a dieta, tanto Low FODMAP quanto a dieta controle, no dia 0 ali do ciclo reprodutivo, tá? Na fase folicular ali, bem no início. Por quê? A menstruação, a fase menstrual ali, ela acaba piorando os sintomas gastrointestinais. Então, o objetivo era que todo mundo começasse no mesmo período do ciclo ali, justamente para não ter essa divergência de resultados. E bom, como eu disse, o desfecho primário foi a questão gastrointestinal e eles avaliaram isso a partir da redução aí de no mínimo 20 milímetros dessa escala VAS aqui. E o desfecho secundário, os desfechos secundários foram adesão às intervenções, então tanto a dieta controle quanto a Low FODMAP Diet, mudança no início ao fim de cada dieta, nos sintomas gastrointestinais, consistências das fezes e qualidade de vida.
E o que a gente observa? Então, essa aqui é a escala VAS, tá? Que tinha que reduzir no mínimo 20 milímetros para ser considerado significativo. Das 25 participantes, 18 participantes responderam à dieta Low FODMAP, enquanto 8 responderam à dieta controle. Ou seja, a chance de melhora dos sintomas foi 82% menor na dieta controle quando comparada à dieta Low FODMAP. Então, a gente vê que, de certa forma, tem uma boa relevância, né, a dieta Low FODMAP para mulheres com endometriose que apresentam aí questões gastrointestinais. No entanto, a gente vê que, de certa forma, também não é uma boa adesão à dieta, porque de 35, apenas 25 completaram o estudo, né? Então, 10 participantes acabaram não tendo aí uma boa adesão à dieta. Então, é uma dieta que acaba sendo bem mais restrita, uma adesão prejudicada, por isso que ela é bem pontual, tá? Não é para toda a paciente, é para pacientes que apresentam essas questões gastrointestinais. E aí, nesse caso, a gente pode informar a paciente que é temporário, principalmente a fase 1, né, que é a fase de maior exclusão, e que depois a dieta vai se tornando mais flexível de acordo com a tolerância da paciente. E bom, nessa aqui, essa outra escala, ela não foi uma escala ali para desfecho primário, mas para desfecho secundário. Então, eles tinham que reduzir aí em torno de 5, 6 pontos para ter uma relevância, né, uma mudança significativa com a dieta. Então, a gente vê que teve 3 pontos que acabou melhorando de acordo com essa escala, que é a diarreia. Então, a dieta Low FODMAP teve um melhor desfecho ali no que tange a diarreia, a refluxo e a dor abdominal, sem mudança estatística em deglutição, distensão abdominal, náusea e constipação. E aí aqui também um ponto interessante de que foi um desfecho secundário, as participantes relataram fezes normais, ou seja, na escala de Bristol, o normal é de 3 a 5, então relataram fezes normais 43% nos dias da linha base, 56% nos dias da dieta controle e 71% aí nos dias da dieta Low FODMAP. Em contrapartida, a gente vê que aqui na baseline, né, não boa parte, mas uma quantidade até que relevante de pacientes apresentavam aí escala 6 e 7 de Bristol, que é aquela escala mais diarreica, né, que é aquelas fezes mais líquidas, e aqui também uma proporção apresentava constipação, né, que é a escala 1 e 2. Quando passou para a dieta controle, a gente teve uma redução aqui nessas fezes mais amolecidas, que é a escala 6 e 7, também teve uma redução aqui nas fezes mais ressecadas, né, na escala 1 e 2. Quando essas pacientes foram submetidas aí, então, a Low FODMAP diet, quase não, né, nenhuma apresentou, então, as fezes amolecidas comumente vistas aí na escala 6 e 7 e também reduziram um pouco mais as fezes na escala 1 e 2. Além disso, essas pacientes não tiveram uma alteração na frequência de evacuação, tá? O que teve alteração foi na consistência das fezes. Então, a gente vê que a dieta Low FODMAP, ela pode sim ser importante, né, interessante, para mulheres que tenham endometriose e apresentam ali desconfortos gastrointestinais, como distensão abdominal, diarreia, constipação, excesso de gases. Normalmente esses sintomas eles pioram ali na menstruação, então pode ser que a dieta ela tenha um desfecho positivo nesse tipo de paciente. Então, reforço, apesar de não ter uma dieta específica, esse tipo de dieta que acaba sendo pouco falado, ele pode ser interessante nessas pacientes, certo? E bom, se você quer aprender mais sobre nutrição na saúde da mulher, a gente tem um guia e esse guia fala ali, tem um capítulo só de endometriose, tem síndrome do ovário policístico, enfim, tem várias coisas ali. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Não esqueça de comentar esse vídeo, pode colocar ali temas que você tem interesse, que a gente vai trazer também. Não esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo também, vai nos ajudar bastante. E até a próxima!